Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos esperar o pessoal dar um oi, saber se o som tá bom. A imagem também está ok. Estão ouvindo, vendo, tranquilo? Deixa eu acompanhar aqui vocês. Boa noite. Bom dia pro pessoal que tá aí no Brasil. Bora acordar. Boa noite pro pessoal que tá aqui no Japão. Estamos encerrando aí mais um dia. Boa noite, Adeni. Tudo bem? Seja bem-vindo. Som está bom, a imagem também. A gente vai começar hoje a nossa conversa, nosso bate-papo sobre como estimular, né, o cérebro infantil. E aí a gente vai conversar um pouco sobre algumas dicas, né? De o que a gente pode fazer no dia a dia para estar trabalhando aí esse cérebro. Então, pessoal, enquanto estão chegando aí, eu vou me apresentar. Eu sou Viviane, sou neuropsicopedagoga, trabalho aqui no Japão com atendimento individual e em grupo com crianças necessitando, né, de desenvolvimento infantil e adolescentes também, né, com crianças com necessidades especiais. E hoje a gente vai falar. Bom dia, gente, boa noite. Estamos aí nos apresentando e vamos começar, então, a falar aí sobre estimular o cérebro infantil e dos adolescentes também. Hoje a gente vai falar um pouco também para eles. E tem algumas dicas que também dá para nós adultos fazer também, porque é bem bacana, viu? Bom, então eu quero agradecer primeiramente ao pessoal do Portal Mie, obrigada pelo espaço. E aí então vamos lá começar para falar um pouquinho aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem mandar nos comentários que eu vou lendo e vou respondendo, ok? Então vamos lá. O que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia para estar ajudando no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, tá? É importante a gente saber que desde o momento do nascimento a criança já começa a formar essa questão do aprendizado, né? Então a criança já nasce aprendendo e ela já no útero já ouve o som da mãe, já ouve o barulho externo, ela já consegue ter uma noção de que algo fora ela existe. Então o desenvolvimento ele se dá desde muito cedo, né? E aí quando esse pequenininho ou essa pequenininha nasce, a gente começa a ter um olhar para que essa criança se desenvolva. Então, a primeira preocupação que a mãe tem na hora que nasce é se chorou, né? Por quê? Porque geralmente quando a criança chora é porque ela respirou e aí aquele momento todo ela aprendeu em questão de segundos, né? A viver fora de um ambiente de água para um ambiente seco, então os pulmões dela teve que aprender a respirar, enfim, então ela já começa nesse processo de aprendizado, né? E aí quando as crianças chegam na fase do sentar, do andar, do engatinhar, e esse processo começa a vir, né, de uma forma natural, os pais não têm tanta preocupação, né? Às vezes ocorre um atraso, tem criança, tem bebê que não engatinha, que vai direto pro andar, né? Então a gente acaba tendo um parâmetro, né? Os pais acabam tendo um parâmetro do que tá certo, do que não é, e
procurar estimular essa criança para que consiga passar por essas fases. Claro que aqui a gente está falando num geral, né, de crianças no geral, vamos falar da estimulação do cérebro no geral, tá? Tanto para crianças com dificuldades ou não, crianças que precisam de um atendimento especial ou não. Então, são algumas atividades que a gente consegue trabalhar num todo, tá? Bom dia, Elaine. Bom dia, Brasil. Oi, gente. Estamos aqui. Tá um frio aqui. E aí tá um calorão, né? Aqui tá um frio. A gente tá no inverno aqui. Não tá tanto igual ano passado, mas tá forte também, né? E então, o que eu posso fazer, né? Enquanto mãe, irmã mais velha, o que a gente pode fazer para estimular a criança, né? Então, o sentar, o engatinhar, o andar, o mamar, o comer, por sua vez, ele acaba sendo um processo natural de evolução, né? Mas tem algumas crianças que têm uma grande dificuldade e aí ela precisa, sim, de muito mais estímulos, né? Então, colocar o bebê sentado, colocar o bebê no bebê conforto, levá-lo para a cama, mudar as posições onde eu deixo esse bebê, para não deixá-lo o dia inteiro ou só no carrinho ou só no bebê conforto, por exemplo. Quando eu mudo a posição desse bebê, eu mudo o local onde ele fica, eu já estou estimulando o cérebro dele, né? Não é só uma questão corporal. Eu estou estimulando essa parte do pensamento. Boa noite! Boa noite, Luciana! Seja bem-vinda à nossa conversa. Espero que esteja tudo bem com o pequeno. Então, né, voltando aí à questão do estímulo, né? Porque a gente tem também o estímulo físico, mas todo ele passa pela questão do cérebro, né? Então, todos os nossos comandos, as nossas ações, ela passa ali, seja pelo consciente ou pelo inconsciente, ela passa pelo cérebro. Então, se eu mudo o bebê de posição, ele está mudando em relação ao corpo, mas ele está mudando a forma com que o corpo dele e o pensamento dele se adequa àquela nova posição. De repente sai de um berço e vai para uma cadeirinha, né? Então já está acontecendo aí uma estimulação. Boa noite, Portal Me. Obrigada mais uma vez pelo espaço. Esse ano estaremos com algumas novidades nas nossas lives, nas nossas conversas aí quinzenais com as mamães, com os profissionais da área também. Nós temos uma equipe muito boa trabalhando aqui no Japão, profissionais capacitados, que conhecem muito, sabem muito do desenvolvimento infantil. Essa galera também aí, a gente tá aí pra conversar, né? Obrigada mais uma vez, Portal Me, pelo espaço. E já começamos aí, né? Falar um pouquinho. Estamos na fase dos bebês aí, só pra terem uma ideia do quanto a gente já consegue trabalhar os estímulos com as crianças, que são coisas, às vezes, que passam desapercebido, né? Mas que fazem uma grande diferença, né? Que tem um resultado posterior muito grande para as crianças e para os adolescentes também, né? Vem um fator decorrente, vamos dizer assim. Então, quanto mais estimulado adequadamente, né? Mais trabalhado esse cérebro ele vai ficar, ele vai se exercitar melhor, né? E por sua vez, ele acaba sendo mais ágil, enfim. Boa noite, Júnior. Seja bem-vindo. Obrigada mais uma vez pelo espaço. Então, o bebê tá lá e a gente tem esse movimento só de troca de espaço do bebê. Ali eu já consigo fazer uma estimulação neuronal nessa criança. Esse bebê, ele tá ali criando e recriando informações dentro do cérebro dele para se adequar
enquanto corpo, enquanto no novo espaço onde ele foi colocado, ok? Trabalhar as sensações, né? Eu sei que as mães têm medo, né? Principalmente dos bebês, de deixar eles com alguns objetos e realmente tem que ter essa preocupação, né? Para eles não se sufocarem, para não colocar na boca. Enfim, a gente sabe que também existe isso, mas também é importante, né? Essa questão de estimular as sensações, de proporcionar para o bebê as sensações, se bem que para eles todas são novas sensações, né? Mas tentar proporcionar para eles diferentes situações para que ele vá se acostumando com aquilo que ele está sentindo, com aquele toque, com aquele movimento, para que conforme ele for crescendo e conforme essas sensações forem, a gente pode dizer, forem precisas, né? Por exemplo, precisa ter o toque no momento da massinha, ou precisa ter um toque numa tinta quando ele já estiver na idade escolar, né? Então, seriam sensações que quando ele ficar maior, ele terá que ter esse acesso a esse tipo de sensação. E aí, quando a criança ela é privada, ela não tem, vamos supor, esse contato com barro, com areia, com farinha, sei lá, com gelatina, né? Até por uma questão de higiene, de manter limpinho, a gente, né, entende, sabe que também isso é necessário. Mas esse se sujar que faz bem, né? Ele é preciso, né? Nós tínhamos muito acesso a praças, a ruas, a brincar, né, fora, enfim. Aqui a gente tem muito isso, né? Aqui no Japão a gente tem umas praças muito boas, com espaço muito bom. E é muito bom que as crianças frequentem esse tipo de lugar para ir desenvolvendo toda a questão do tato, né? Do sentir, do pegar, do tocar. E isso ajuda muito para quando a gente tem que fazer uma intervenção junto com a criança, né? Da questão da sensibilidade, enfim. Então, é muito bacana e aconselho, sim, os pais a levarem. A gente vai falar sobre os passeios construtivos também. O que é, né? Como que funciona, então. Mas é importante que os pais fiquem cientes de que não é só um passeio pelo passeio, né? Dá pra gente tirar muita coisa de um passeio. Então, vamos lá. Então, o bebê tá nessa parte da sensibilização, a gente consegue trabalhar com plásticos, com plástico bolha, com celofane, com instrumentos que fazem barulho para despertar a atenção e o olhar desse bebê. Enfim, existem uma série de objetos que a gente pode também trabalhar. Eu vou falar de alguns, tá? Que a gente tem muitas outras coisas para comentar, mas eu vou falar mais ou menos de alguns. Se vocês tiverem alguma pergunta mais focada para a idade do filho ou das crianças que vocês atendem, por favor, escreve para eu poder ler, né? E na medida do possível eu vou respondendo, mas eu vou falar num geralzão, tá? Então, trabalhar com esses itens pra gente fazer a estimulação sensorial desse bebê, ok? Então, vamos supor que esse meu bebê passou por essa fase e ele já tá maiorzinho, já começou a andar, então ele já tá numa fase de desenvolvimento, onde ele, os estímulos básicos, desenvolvimento básico ali, ele já começou a pegar, ele já sabe, ele tá caminhando para uma adequação para refinar esses movimentos. Então ele começa a andar, ele começa a mexer em tudo, né, e as mamães ficam doidas. E aí eu sempre brinco que é uma luta, né? As mães das crianças do berçário. Ai, tia, não tá andando, vai demorar pra andar, não tá engatinhando, não tá sentando. É aquela agonia do bebê pro bebê andar. Aí quando o bebê anda, elas viram pra mim e falam assim, ai, tia, não para. Ele não para quieto. Ele anda pela casa inteira, ele anda em todos os espaços, ele aprendeu agora a correr, ele sai correndo. E aí eu brinco, né? Brincava. Falava, mas você não queria que ele andasse? Então foi feito todo um trabalho de estimulação pro bebê andar. E agora que ele tá andando, ele tá achando que ele dá, né? Então são fases, né? E eu sempre brinco muito com as mães e falo, fique tranquila,
né? Que a coisa só tende a crescer, né? O bebê cresce e tudo cresce com ele, né? E então é bacana acompanhar esse desenvolvimento e as falas das mães, né? E aí a criança começou a andar e ela tá nesse desenvolvimento e é onde ela tá aprendendo tudo novo, né? Tudo que a gente aprende, na verdade, mesmo que a gente já tenha tido um conhecimento prévio sobre algo, acaba sendo novo, né? Porque a gente olha de uma outra forma, a gente aprende com o outro olhar, nós já não somos o mesmo daquele momento, então todo aprendizado é novo. Bom dia, Edgar, seja bem-vindo à nossa conversa. Então a criança começou, o bebê começou a andar, já tá nesse desenvolvimento onde ele quer explorar o externo, né? Nesse primeiro momento, ainda onde ele é pequenininho, ele tá se conhecendo, né? Então ele tá se explorando, vamos dizer assim, né? Ele tá se conhecer. Então ele olha a mãozinha, ele olha a perninha, ele mexe, ele se movimenta, ele tenta reconhecer e aí depois ele vai pro externo. E aí quando ele vai pro externo, as mamães piram. Pira, né? Porque é aquela loucura, né, na criança querer mexer geralmente aonde não deveria, né? E aí as mães já começam a vir com os não pode, não faz, ou então precisa ter realmente um olhar mais atento. Porque a fase de aprendizagem, a fase de estimulação e de desenvolvimento, ela requer uma busca constante, né? Do novo, do que fazer, de testes ela faz, ela refaz, ela para, ela vê se dá certo ou não. Então, assim, ela vai pegar um garfo e vai enfiar numa tomada, né? Porque ela ainda não sabe se aquilo é certo ou não, se aquilo pode ou não. Então ela vai fazer, né? É uma fase de experimentação. E é assim, né? Por experimentação, que hoje o mundo tá do jeito que tá, né? A tecnologia tá aí, a gente tem luz, enfim. Foram nessas experimentações aí, nesse constante aprendizado, nessa estimulação cerebral eterna, que hoje chegamos onde estamos, né? E com as crianças e com os adolescentes, não é diferente, né? E aí deixa os pais doidos, mas não é diferente, né? Então eles estão em busca também desse desenvolvimento. O que eu sempre converso com os pais, né? Procure estimulá-lo da maneira certa, da maneira correta, né? Ouvir, orientar também da maneira correta para que fique dentro do esperado para a família ou dentro daquilo que a família julga que é o correto, né? O que a família acha que é o certo a acontecer. Então, proporcione momentos e vivências para essa criança e para esse adolescente de acordo com o que a família concorda, né? Eu sempre converso com as mães dos meus atendidos e digo, por mais que os terapeutas, os professores, né? Eu fui professora, por mais que a gente tente fazer pela criança, né? Fazer pelo atendido, a família é o primeiro professor, a família é o principal terapeuta, a família quem é a base e que vai estar ali sempre mesmo nas orientações, nas reorientações. Então é de extrema importância que os pais estejam cientes do que querem, né, pro desenvolvimento da criança e que participem de todo esse processo. Só tô vendo aqui, tá, pessoal? Então, aí esse bebê tá maiorzinho, já tá explorando o mundo, tá fazendo o que ele acha que deve e tentando se organizar em suas ideias, em seus pensamentos, e o seu cérebro está sendo mega estimulado. E o que a família, né, os pais podem fazer para estimular adequadamente essa criança? Então, vão algumas dicas, tá? Converse, fale, a voz humana,
imprescindível, né? Ainda mais na era que a gente está vivendo agora, que é essa questão da tecnologia. Então as crianças muito pequenas, os adolescentes nem se falam, os bebês, eles ficam, até bebê tá tendo um acesso muito grande à tecnologia, né? A um iPad, a um celular, a um iPhone. Então eles acabam ouvindo sempre uma voz, né, gravada, um áudio gravado. Então a primeira dica é: fale, converse, cante, né? Músicas, cantigas, enfim, traga a voz humana para a criança, né? Quanto mais ela te ouvir, né, mais ela vai criar vínculo, claro, e mais a capacidade de compreensão vai aumentar. Então, palavras, música, poemas, histórias, né, são dicas que estimulam a criança, né? Então, desde pequenininho já tá ali, tem um hábito de ouvir uma história, ou tem um hábito de cantar com os pais, de conversar, de ouvir sons diferentes, né? Então, vamos passear por essa área do desenvolvimento e do estímulo cerebral em relação à linguagem, porque ajuda muito, né, a criança que tem esse contato, né, da fala, da conversa, da troca. E eu sempre falo, gente, né, a voz humana, traga a voz humana para as crianças, né? Nada de ficar mandando número para os adolescentes, desce, vem aqui, preciso falar com você, você fez a lição, você, né? Enfim, a gente sabe que é importante, mas é tão importante esse contato, essa fala, e o adolescente ouvir e saber que está sendo ouvido, né? De repente um comando de voz, uma ordem, que alguns pais acabam dando pelo celular, não, né? Vamos trabalhar a linguagem, né? Porque aí esse adolescente, ele não tem esse momento, né? Dessa estimulação da fala, da conversa, de ouvir, de responder. Porque quando a gente ouve uma ação, quando alguém fala, né, nos dá um comando de ordem, quando ela fala alguma coisa com a gente tem que parar, prestar atenção para conseguir ouvir. E aí essa informação, ela faz um reboliço lá no meu cérebro, né, para eu conseguir captar todas essas informações que chegou através dele. E aí ele vai ter que parar também para ouvir, vai ter que parar para pensar numa estratégia, para pensar no retorno que eu vou dar para dizer para minha mãe que eu vou lavar a louça mais tarde, por exemplo, né? Então, todo esse movimento que por vezes a gente desconsidera, ele ocorre no cérebro e é uma estimulação, né? Ele tá fazendo com que eu pare, com que eu pense, com que eu verbalize, que eu dê uma resposta, né? A mensagem, o processo vai ser o mesmo. Ele vai ter que parar, ele vai ter que ler, ele vai ter que digitar, ele vai ter que, enfim, pensar na resposta para digitar, mas ele não vai falar, né? Então ele vai mandar, a mãe vai ler, vai falar, ok. Mas toda vez que a gente tem um diálogo, eu ensino também, né? E eu estimulo esse cérebro a entender que ora ele recebe, ora ele transmite, né? E isso é em tudo, né? Hora a gente recebe uma ordem, hora a gente faz uma ação, hora a gente pede alguma coisa para um amigo, para um irmão ou para o chefe, e o chefe pede pra gente. Então, essa troca de conversa, né? A criança aprende a respeitar turnos. Então, primeiro eu, depois você, né? Primeiro eu vou falar, você vai pensar, vai responder. E vai também trabalhando a questão da ansiedade, né? Tem crianças que são extremamente ansiosas e chegam na terapia e saem falando tudo da semana inteira que você não consegue entender o começo, meio e fim, né? E por quê? Porque, por vezes, esse estímulo da fala, da conversa, não existe, né?
Às vezes a criança fica lá no joguinho, de novo, no joguinho do celular e não conversa com os pais, e aí vai para um lado, vai para o outro, os pais dirigindo, a criança lá atrás no telefone ou no game, enfim, e não estabelece essa comunicação, esse cérebro não está sendo trabalhado, né, nesse sentido de respeitar turno, porque quando a criança está com um objeto de jogo, é ela o jogo, e ali acontece aquela interação só e pronto, né? Existe sim uma questão de pensamento, de raciocínio, dependendo do jogo que ela tá jogando, né? De estratégia, mas quando a gente verbaliza, quando a gente fala, a nossa capacidade de memorização, ela aumenta, né? Então tem por isso que muitas pessoas que estudam e saem falando, falam alto o que estudou, né? Para ela se ouvir, para ir trabalhando e melhorando a memorização, tá? Então, a primeira dica é: converse, fale, cante, emite sons, né? A voz humana para essa criança, para esse adolescente. Aquelas brincadeiras que as nossas mães faziam de cadê o bebê, né? De colocar a toalhinha, cadê o bebê? E aí tira a toalhinha, então você sai do campo de visão do bebê, você aparece no campo de visão do bebê, né? Você tira a toalhinha, você volta, e aí você fica, cadê o nenê? Cadê o nenê? E o nenê ri, ele tá te dando uma resposta de algo que ele tá esperando, né? Que entender que você momentaneamente sumiu e que ali a pouco você aparece, né? O riso, o choro são formas de conversa, né? É a voz humana aí de novo trazendo pra gente essa estimulação, esse conhecimento, tá? Quando for contar história, utilize tons diferentes na contação de história. Então, vai pegar um livro e vai contar uma história para criança, seja para o pequeno, seja para o bebê. Então, faça a voz da fada, faz a voz do monstro, faz a voz do príncipe, né? Traga para a criança uma história lúdica, né? Um momento onde ela consiga ali, mesmo ela não vendo o livro, ele estando na sua mão, ela consiga imaginar. Pronto, eu estou estimulando a imaginação dessa criança, né? Então ela tá imaginando o João e o pé de feijão, ela tá imaginando o gigante, ou ela tá imaginando a mãe dele, e aí a coisa vai, e aquela imaginação da criança vai crescendo, e aquele livro, aquela contação de história vai tomando forma. E quando ela toma uma forma, ela faz sentido para a criança, né? E aí eu estou proporcionando para ela a criatividade, a imaginação, a atenção, a concentração, né? Então, numa contação de história, eu consigo fazer uma estimulação cerebral enorme, né? Porque ela está usando as vias de acesso a ela. Então, ela está vendo você contar a história, ela está ouvindo a história sendo falada, ela está criando um pensamento sobre aquilo, então ela vê as imagens, ela está utilizando da imaginação, e aí no decorrer você pode falar que a mãe fez um bolo e o bolo estava com cheiro de chocolate, e certamente este cérebro ao ouvir essas palavras em todo esse contexto da história, ele vai até sentir o cheiro do bolo de chocolate, né? Então, são estimulações que a gente consegue no dia a dia trazer para a criança conseguir sim tá tendo uma melhora, né? De atenção, de concentração, de memória, e o aprendizado ele vai se consolidando nesse sentido, né? Bom, músicas, né? Tanto instrumentos musicais como cantar para criança, né? Isso é super legal. Para os adolescentes, karaokê, videokê, para que eles fiquem ali naquele momento de ler a letra, de entender a melodia, de seguir o ritmo para cantar. Também, muitas áreas do cérebro estão sendo estimuladas nesse momento de um simples karaokê, de um simples videokê, né? Que por vezes a gente leva como um momento lúdico de diversão, mas eles têm muita coisa
atrás disso, né? Por exemplo, uma outra questão também que ajuda na estimulação do cérebro e que a gente acha que não, né? É o sono e o relaxar, né? Quando a gente fala de estímulo, a gente já acha que vai vir um monte de coisa na cabeça da gente, né? Vamos estimular. Que nem aqueles professores de academia, né? Vai, vamos lá, 1, 2. E aí a gente acha que o cérebro vai ser igual. Existe, né, essa questão de exercícios para os cérebros. Cérebro que que eles trabalham com alguns exercícios que realmente aí é um estímulo bem aguçado, vamos dizer assim, né? São bastante atividades de atenção, de concentração, de foco, de leitura, para deixar ele ali turbinado, né? Que é a neuróbica que a gente chama. Que existem aí vários exercícios para o cérebro dentro dessa área. Mas a gente está falando numa coisa mais do dia a dia que a gente pode fazer para atingir essa estimulação cerebral, mas que seja uma coisa simples de ser feita, tá? Por exemplo, como eu falei do sono, né? Mas como é que eu vou estimular meu cérebro dormindo? Então, vai, tá? Eu vou estimular o meu cérebro dormindo. Eu já falei numa outra live sobre a importância do descanso para o cérebro, né? E a gente falou da questão neuronal, como é que o cérebro reage quando ele não tem esse tempo de descanso, né? Então aqui eu vou falar um pouquinho como que esse cérebro que está sendo estimulado todos os dias, desde a questão do nascimento, e ele tá ali o tempo todo sendo estimulado, ele precisa do momento de sono e de um momento de relaxamento, né? Então eu preciso dar para essa criança, para esse adolescente, um espaço de sono adequado, tá? Então ele precisa dormir também é estimular, né? Relaxar também é estimular, tá? Então, para que eu consiga fazer toda essa gama de informação que eu tô passando para vocês, para atingir a criança, adolescente e até nós adultos também, eu preciso ter um sono adequado, eu preciso aprender a relaxar, né? As crianças parece que só desligam depois de horas e horas derrubando a casa, né? Mas elas precisam de um time, de um tempo para parar. E se eu proporciono esses estímulos, né, para as crianças o tempo todo, vai ficar muito difícil ela conseguir absorver tanta coisa que chega para ela, tanto estímulo, tanta informação que chega para ela, né? Então eu preciso ofertar, eu quando digo família, né, pai, mãe, eu preciso ofertar para essa criança esse espaço de parar, de ter um sono adequado e de ter um momento para relaxar. A Helene tá falando que no mundo digital, né, que é a nossa realidade, não tem como. Os pais estão perdendo até o contato visual com as crianças. Infelizmente, né? Não é só questão auditiva, não, né? Eu escuto muito pais de adolescentes me dizerem assim: parece que não me ouve. Não me ouve. Como que você consegue fazer terapia? Porque não me ouve. Eu falo e não me ouve, né? E agora a gente vai começar a ter um problema de que ele não vai só não te ouvir, ele vai não te ver, né? Porque tá tufado ali no mundo digital que o externo já não lhe agrada, né? Tem crianças que se deixar, entra na terapia e se deixar fica a terapia inteira no computador, no tablet, né? Por quê? Porque o estímulo que chega para aquela criança através do Keitai, através do iPad, é muito maior e para ela é muito melhor do que ela ter que falar com alguém, do que ela ter que olhar para o pai, olhar para a mãe, olhar para a irmã, né? Então, esse tipo de estímulo não adequado, ele tem que ser dosado, né? Porque senão a gente não vai ter só essa frase, ele não me ouve, a gente vai ter a frase, ele não me vê, né? E aí, por vezes, eu sempre jogo para os pais. Ok, mas você está vendo ele? Você está ouvindo essa criança?
só ele que tá ali na internet, no Facebook, no WhatsApp, né, nos joguinhos dele, ou você também acaba tendo essa postura, né? Principalmente com os pequenos, né? O celular hoje é a chupeta da geração antiga, né? Então a gente precisa tomar cuidado com os estímulos que a gente oferece para essa criança, né? Porque ela vai estar aprendendo de acordo com o que não os adolescentes, mas as crianças, o que os adultos oferecem para ela. Então, assim, vou ter que trazer para minha rotina e para a rotina do meu filho livros, música, contação de história, jogos de quebra-cabeça, jogos de botão, né? Esses jogos que a gente brincava muito antigamente. Então, trazer jogos que eu consiga jogar em dupla, né? Em trio, ou jogos que dependam realmente só da criança. Então, eu preciso saber o que eu posso usar de estímulo para alimentar esse cérebro que está em desenvolvimento, que estará sempre em desenvolvimento, mas da maneira mais correta, né? E respeitando também a maneira com que a família acredita que seja o ideal, né? E aí, então, só que para eu fazer toda essa estimulação, né? Voltando um pouquinho, eu preciso que essa criança esteja com o sono em dia, que ela esteja relaxada, né? Para eu conseguir trabalhar de uma maneira eficaz com ela, né? Porque um cérebro que está cansado, ele não aprende, né? Ele tá ali com sono, ele tá estafado, ele não vai aprender. Por mais estímulos que eu ofereça, por mais conteúdo que eu traga para essa criança ou para esse adolescente, se ele tá cansado, ele não vai aprender, né? E o cérebro nessa situação de sono e de estresse, né? Porque criança também fica estressada, né? Adolescente também muito. O que eu vou estar alimentando ali, né? Eu vou estar alimentando insônia, vou estar alimentando a depressão das crianças, né? E dos adolescentes. Eu vou estar alimentando a ansiedade. Essa criança vai ficar nervosa, ela vai fazer birra, ela vai brigar com a irmã ou com o irmão, ela vai fazer bagunça na casa, né? Então, se esse cérebro não tem esse sono adequado, ele não tá relaxado, a gente vai estar alimentando, ele vai estar estimulando ele com coisas negativas, né? E aí depois a gente vai ter um outro problema aí, que é fazer a criança dar uma sossegada, vamos dizer assim. Mas tem técnicas pra gente estimular, né? O sono e o relaxamento. Então, uma das dicas também para estimular o cérebro é a yoga, né? Para as crianças, sim, né? Para os adolescentes também é fantástico. Só que só os adultos fazem, né? E também só buscam quando já tá assim num grau de estresse enorme. Então, o parar, o respirar, o centrar-se em algo positivo, e só o momento de parar mesmo, ele leva oxigênio para o cérebro de uma forma mais tranquila, e aí esse oxigênio sobe e faz aquela limpa lá no nosso cérebro, né? Traz aquela sensação de paz, de tranquilidade. Na verdade, ele está sendo oxigenado, né? O cérebro está respirando, vamos dizer assim. Então, é importante, né, o sono e o relaxamento, tá? Outra coisa que a gente pode estar fazendo no dia a dia para estar ajudando tanto as crianças quanto os adolescentes, né? Além do relaxamento, do descanso, do sono, o ócio também é bacana, né? Tem muitos pais de adolescentes que ficam muito bravos, que não faz nada. E aí eu pergunto assim, mas como é o não fazer nada? Né? O não fazer nada com qualidade? E aí fala, mas como que vai ter um não fazer nada com qualidade? Tem, né? Tem o não fazer nada com qualidade, né? Que é justamente esse momento da pausa, né? Esse momento do parar, porque eles estudam grande parte do dia. Eles têm as questões que a própria adolescência traz,
né? Que cansa, né? Nós já fomos adolescentes, a gente não lembra muito, mas cansa, né? Então são as inquietudes, é a insegurança, não é só a questão, além da questão escolar também, que fica aí em torno da cabeça dos adolescentes. Aqui no caso do Japão são as horas de estudo, a ausência dos pais durante esse período, boa parte do período os pais são ausentes. Então isso tudo também não faz bem, né, pro adolescente. E aí às vezes ele tá cansado. E não é um cansaço físico, né, de lavar uma louça ou de limpar um sapato, de ajudar os pais nesse sentido. Ele tá com um cansaço mental, né? Então é algo que é além físico, né? Então essa parada, essa pausa, esse ócio produtivo, né? Porque sim, existe uma produção dentro do ócio também, pelo menos na questão neuronal, né? Onde os neurônios, os neurotransmissores estão dando um respiro ali, as sinapses estão sendo feitas com mais calma, vamos dizer assim, né? Não é aquele brain, aquela chuva de informação que chega na criança, né? Ou no adolescente, principalmente nos adolescentes, né? E nos bebês e nas crianças em fase de desenvolvimento. Porque é muita novidade, é muita coisa, é muito estímulo chegando nessas crianças. E volto a dizer, ainda mais hoje, né? Na era digital. É tudo que a gente já passou, ainda com o ganho da tecnologia, né? Então veio assim para acabar a questão toda com os adolescentes de hoje em dia, né? Que não é fácil. Ser adolescente hoje em dia não é fácil. E as crianças também não, porque elas competem a atenção, né, o tempo todo. Então tem hora que ela quer jogar, tem hora que ela quer ver a mãe, tem hora que ela quer ouvir o pai, tem hora que ela quer brincar com a irmã, e aí a criança fica perdida, ela não sabe para onde ela se direciona, né? E por vezes ela acaba se direcionando para tudo e para nada ao mesmo tempo, né? Então temos que ficar atentos quais são os estímulos que estamos proporcionando para essa criança e para esse adolescente, né? E sim, o ócio, né? Ela tá falando que o ócio é super importante. Ele faz bem. Por vezes ele se faz necessário, tá? Até pra gente ter esse respiro para conseguir ser estimulado depois, tá? A gente usa muito nessa questão da terapia. Tem momentos que a gente tem que parar mesmo, né? Deixa a criança respirar, né? Sentir e dar uma relaxada, porque senão a gente não consegue avançar. Não tem jeito, tá? Bom, então, o que mais que a gente pode trabalhar? Você pode falar que dá pra fazer. Jogos, né? Jogos são sensacionais. Jogos deveriam fazer parte da vida de toda criança e de todo adolescente, né? Então existem sim jogos muito bacanas que envolvem questões do cotidiano da adolescência, que às vezes traz até soluções para coisas que o adolescente estava meio ali entravadinho, e aí através de um jogo, de uma atividade lúdica, ele consegue se soltar um pouco mais. Então os jogos deveriam fazer parte, assim como o celular faz parte, né? A extensão do nosso braço. Então jogue, brinque, interaja, tá? Esteja junto. Porque através do jogo, a criança e o adolescente, ele aprende que ora é ele, ora sou eu. Ora é ele, ora sou eu, ora é o amigo, né? Quando a gente joga em grupo. Então, existe a questão do respeito, né? Olha eu aí, estimulando o respeito, né? Estimulando a espera, estimulando a atenção, porque eu dependo da jogada, por exemplo, se é um jogo de tabuleiro, eu dependo da jogada do outro para armar a minha, para refazer a minha estratégia, né? Então eu preciso prestar atenção, eu preciso estar atento, eu preciso me concentrar, eu preciso planejar, organizar, executar uma ideia num jogo, né? Então é muito estímulo. Então joguem com as crianças,
né? E com os adolescentes. Busquem, procurem o que for de mais interesse para eles e compre e fique e joguem juntos, né? Ou observem como joga, vejam o que ele faz, como ele faz, como que ele pensa. E outra coisa, para estimular o cérebro, não dê respostas prontas, né? Não diga ao seu filho, não diga ao adolescente o que ele tem que fazer naquele momento, o jeito que ele tem que fazer, né? Orientar é uma coisa, agora fazer por é outra, né? Então, os pais precisam orientar os filhos, as crianças, mas não façam por eles, tá? Já disse isso em outro momento. Toda vez que os pais ou a gente, professor, terapeuta, faz por uma criança algo que ela poderia fazer, a gente só mostra pra ela que ela não é capaz de aprender, ou que ela não é capaz de fazer aquilo, ou que sempre vai ter um adulto ou alguma outra pessoa que faça melhor que ela, né? Então, é um estímulo que não é muito bom, né? Claro, a gente cuidar, a gente ter zelo é uma coisa, mas a gente fazer pela criança ou fazer pelo adolescente não é bacana, né? Os estímulos que eu estou trazendo para ele é de que ele não precisa se esforçar porque alguém vai fazer por ele, ele não precisa pensar porque ele sempre faz errado, ele não precisa agir porque tudo que ele faz tá errado, né? Então eu tô trazendo um estímulo negativo de novo para ele, né? Eu estou mostrando para ele que não é aquilo, que as coisas que ele faz não está certa, e isso não é bacana, né? Porque depois eles trazem isso muito na fala, e aí quando você tenta tirar algum resultado positivo da criança ou do adolescente, ele já vira e fala, não sei fazer, eu não entendi, eu não faço, eu não sei, ou eu não quero, né? E aí a gente acaba vendo que por trás disso teve vários estímulos que foram podados, foram cortados da criança, né? Do adolescente, por isso que ele não faz, né? Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Vamos dar mais algumas dicas aí. Por exemplo, pra gente conseguir trabalhar a estimulação motora da criança, né? Então, abrir e fechar pote, tampa, zíper, abrir e fechar mochila, que é uma coisa, né, que é super básica, mas as crianças pequenas têm uma grande dificuldade de subir zíper, de baixar zíper, de fechar botão, né, fechar o botão da blusa, de amarrar o sapato. Aqui no Japão a gente tem esses tênis aí megas total, que não precisa mais amarrar nada, que é de velcro, né, quase a grande maioria é de velcro. E aí faz com que a criança não precise aprender a amarrar um sapato, e de repente ela tá numa rua, em alguma coisa, algum lugar que ela precisa dar um nó numa corda, que ela depende da vida dela, dá um nó naquela corda e pronto. Como ela não amarrou o sapato a vida inteira, ela não sabe amarrar corda, né? Então, são estímulos que, como eu falei, parecem bobos, né? No dia a dia, mas que eles fazem uma diferença muito grande na vida adulta, né? Muitas pessoas falam, eu não sei pintar, eu não sei dirigir, eu não sei cortar, eu não sei costurar. Tem coisa que realmente a gente não sabe, mas às vezes foi porque esses estímulos nos foram podados, né? Eles foram cortados da gente. Eu não tive ele pra mim. Então, se eu não fui estimulada, eu não vou saber fazer. Como é que eu vou desenvolver uma habilidade, por exemplo, em cozinhar, que eu não sei cozinhar até hoje, mas assim, porque eu não fui estimulada, né? Então eu não sei fazer, né? Não consigo fazer uma comida decente, porque eu nunca fui estimulada pelos meus pais, vamos dizer assim, a fazer. Então eu até faço, mas eu tenho uma grande dificuldade, né? Eu tenho uma grande dificuldade e hoje eu tenho que fazer as coisas, né, de cozinha e não sei, né? Por quê? Porque eu não fui estimulada para, né?
Então, essa falta desse estímulo adequado, ou esse fazer que os pais acabam fazendo por nós, é bacana, é bom, mas assim, a gente vai ter uma consequência lá pra frente, né? E realmente a gente vai ter uma consequência, às vezes não é muito boa, né? No meu caso, de não sei cozinhar, é ruim, né? Tá falando que até a bala a gente abre para criança, né? Sim, né? A gente tá anulando a chance do aprendizado total. Uma bala que seja que a gente abre um pacote, uma embalagem. Pronto, eu tenho uma questão com embalagem, né? Eu fico ali observando a criança abrir a embalagem assim, maravilhada, né? Porque eu consigo acompanhar o movimento que ela faz com a mão, o movimento que ela faz com o corpo. Tem criança para rasgar um saquinho de salgadinho, ela movimenta perna, braço, tronco, tudo, né? Como que ela tem essa pega, como que tá esse movimento, a pressão que ela faz no salgadinho, se ela rasga ele inteiro, se ela rasga só um pouco, tudo isso, né? Um simples abrir uma embalagem faz com que a criança trabalhe tantas questões motoras, psicomotoras, visual, auditiva, se vai cair, se vai fazer aquele barulho de estourar. Então, assim, um simples, né, desembalar de bala, ele traz tantas questões cerebrais por trás que, se soubéssemos, e agora se vocês estão sabendo, vocês deixariam a criança abrir a bala, deixariam ela abrir o pacote de salgadinho, porque hoje a bala vai cair no chão, né? Hoje o salgadinho vai esparramar na mesa, ela vai, né, ficar, em vez de ter 10, ela vai ter uma unidade. Mas amanhã, depois de amanhã, ela vai conseguir controlar a força, o jeito que ela rasga, o local que ela escolhe para rasgar, a forma com que ela abre essa bala. Então isso é uma construção de aprendizagem, né? É uma estimulação neuronal que eu acabo deixando de fazer porque eu faço pela criança, né? E aí isso mais pra frente certamente vai acarretar também numa dificuldade dessa criança, uma dificuldade motora. Claro, de repente ela podia ter essa motricidade fina desenvolvida muito mais cedo ou muito mais desenvolvida, e ela não tem porque ela foi privada, né, desses estímulos enquanto pequena, né? Bom, vou falar um pouquinho sobre o passeios construtivos, né? Então, dentro dessas informações, a gente vai falar sobre passeios construtivos. O que são? Por exemplo, uma ida ao parque, ou uma ida ao Codes, ou uma ida, sei lá, às vezes uma ida normal. Eu vou até a terapia e volto. Ou vou até a casa de um amigo com a criança e vou voltar. Eu vou levar ela no médico, enfim, no hospital, sei lá. O que eu vou fazer com essa criança? Não vou dar um celular na mão dela, não vou ligar a TV do carro, né? E no Japão tem muita televisão com carro, não vou ligar. Meu primeiro recurso para estimular o cérebro é o quê? A voz humana, ok? A voz humana é o primeiro estímulo para o cérebro. Então, se eu contar a história, se o papai falar, se eu ouvir uma música, eu estou na barriga da mamãe, eu já estou estimulando meu cérebro neste momento, né? Nasci, vamos falar, vamos trocar conversa, né? Vamos ler, vamos cantar, som, música, enfim. Voz humana para essa criança. Tô no carro e vou fazer um passeio com essa criança. Vou desligar o que tá, não vai jogar, não vai nada. Vamos fazer a história do passeio. Então, você vai falando e a criança vai ouvindo, né? Então, você vai lá. O que você está vendo? Olha, você pode começar. Ou já ir trazendo a informação do local. Estamos saindo de casa. Vamos entrar no carro. E aí, falando todo o processo para a criança. Estamos dirigindo, a mamãe vai ligar o carro, o papai vai dirigir. Olha só, nós vamos sair. Enquanto estamos no carro? Mamãe, papai, Maria e José. Olha só, estamos em 4. Vamos os 4 passear. E aí começa a trazer essas informações do passeio de vocês, desde a saída até a chegada no local. O que estamos vendo?
Estamos parados no farol. Que cor que tá o farol? Oi, Isadora, seja bem-vinda. Que cor está o farol? Azul, verde, amarelo. Como que tá? A gente pode passar? Não pode? Eu já vou estimulando o cérebro dessa criança, né? Com o que eu posso, com o que eu não posso, com as leis de trânsito. E esperando o retorno. Ele vai falar, não, sim. Se ela falar errado, a gente vai corrigir, né? Mas ir fazendo um passeio de uma forma construtiva, de uma forma com que eu consiga, num trajeto, às vezes de 10, 15 minutos, trazer toda uma gama de informação para esse cérebro, estimular esse cérebro de uma forma, quando ele chegar no local, ele guardou muitas informações daquelas, ele ouviu muita coisa e no caminho de volta a gente consegue falar, você lembra o que nós vimos? Por onde a gente passou? Nós já passamos por essa rua? Nós passamos pela praça? Passamos pelo banco? O que tem de novo? Porque aí eu tô estimulando o cérebro dessa minha criança no visual, dela tá olhando para fora do carro, dela tá ouvindo essas informações, a consciência de tempo, nós estávamos lá, agora nós viemos para cá, o que passou no caminho, o que tinha, o que eu vi, né? Então, todas essas informações desse passeio, ela tá ali estimulando o cérebro daquela criança para que fique atento, para que preste atenção, para que se concentre, para que ela possa te dar o retorno do que você tá falando, né? E fazendo toda essa parte do passeio. Chegou em casa, ou continua a conversa, ou vai para um desenho. Fala agora, dá uma folha de sulfite e tenha giz de cera e lápis de cor em casa, né? Os maiores tem que ter caneta por causa da questão da escolar, e aí eles já acabam tendo, mas os pequenos vamos sim ter o hábito de fazer as compras desse tipo de coisa. E vamos fazer um desenho sobre o que eu vi nesse passeio, o que tinha, o que não tinha. Se você vê que a criança está com dificuldade de lembrar, ou ela não viu, ou ela não sabe ainda falar aquilo que ela viu, faça um desenho coletivo. Desenha uma parte, ela desenha a outra, né? E aí no fim você consegue tirar bastante informação dessa criança. E eu tô estimulando o quê? Toda a memória dessa criança, né? Do que ela viu, do que ela entendeu. E aí toda a questão do desenho, motricidade, eu tô alimentando esse cérebro com um monte de informação bacana a partir de um passeio, que também, né, é bacana para as crianças, ok? Para os adolescentes, diário, agenda, né? Escreva o que sentiu, o que viu, o que passou. Para os meninos que têm essa dificuldade ou tem vergonha de escrever, faz um desenho, faz um quadrinho, né? Faz um mangá, sei lá, mas reproduza aquilo, né? Porque é uma forma também que eu tenho de estimular esse meu cérebro a recordar das coisas e ir trabalhando novos aprendizados através de uma coisa que eu fiz e que foi prazerosa, que foi um passeio, por exemplo, né? Aprender nova língua, tocar instrumento, as meninas, né, as adolescentes, elas podem conversar com as amigas através do celular e fazer algumas atividades de que, você foi na festa, você lembra com que roupa que eu tava? Você estava de vestido, seu vestido é azul. Ou a mãe fazer com a filha, né, bate uma foto da roupa que tá e mostra pra filha e fala, olha, agora eu vou deletar e eu quero que você me fale qual era a roupa que eu tava na foto. Tava de azul, tava de branco, tava de sapato, tava com o cabelo preso, tava com o cabelo solto, né? Então, manda a foto pelo WhatsApp, deleta e sai fazendo as perguntas, né? E aí vê se... Porque aí você também tá usando a tecnologia, mas com um estímulo adequado pro desenvolvimento, né, desse adolescente. Então, tentar... tá jogando lá os games, que é inevitável, né? Os adolescentes é inevitável a questão do game, de fazer novas jogadas, de anotar o caminho que fez, que fase que passou, por que fase que ele passou, como que ele fez para conseguir aquilo, né, que caminho que ele percorreu para chegar aonde ele chegou naquela fase do game. Então, ir treinando esse movimento com eles é muito bacana também, né? Leitura de revista, que eles leem muito, né? Revistas, livros, pede para eles
verem alguma coisa e eles te falarem o que ele está vendo, né? Mas o que é a reportagem? O que você leu? Leu alguma mensagem no Facebook? Pede para que o adolescente interprete. O que você entendeu dessa mensagem? O que ele está querendo dizer? Né? E se ele começar a ler a notícia, deixa ele ler a notícia até o final e aí você pergunta, tá, o que você acha? Né? Converse, fale, troque informações, porque aí você está estimulando sim esse cérebro a parar, a pensar e a fazer todo esse movimento para te dar uma resposta, né? Outra coisa que a gente tem que é bacana também é aquela de inventar histórias, né? Então a gente começa uma história, a criança termina, né? Então você traz alguns elementos e aí você começa a fazer junto com a criança, você mostra o objeto, a criança continua. É muito bacana com o adolescente também, então geralmente em reuniões de família, quando tá todo mundo junto, é bacana você trazer esse tipo de jogo, esse tipo de brincadeira que você tira a questão da tecnologia da sua sala, do seu espaço e você traz essa vivência, né? Essa troca. Entre as pessoas que estão ali e isso vai estimulando muito, né, a criatividade, a imaginação, enfim, então a gente acaba conseguindo através de jogos e de brincadeiras, né, trazer todo esse estímulo cerebral para quando ele tiver fazer uma prova, né, todo esse caminho de pensamento que foi construído através desses estímulos, né, é mais ou menos o que ele vai fazer quando ele tiver que estudar para uma prova. Se tiver que fazer um trabalho, apresentar alguma dinâmica, algum trabalho na escola, né? E é isso, gente. Né? Espero que vocês tenham gostado das dicas, né? Sobre a estimulação do cérebro aí, tanto para as crianças quanto para o adolescente. Quero agradecer a presença de todo mundo. Compartilhem a live, deem uma curtida aí no Portal Me. Se tiverem alguma questão aí, mande pra gente. E na próxima semana eu vou estar indo pro Brasil. Então eu vou passar um período lá no Brasil. E vou fazer umas lives de lá. Vou conhecer alguns centros terapêuticos, né? Como sabem, eu sou terapeuta aqui no Japão e eu vou estar indo pro Brasil. Vou visitar alguns centros terapêuticos lá para saber como é que tá o atendimento, né? Com equipe de fono, de psicóloga, de terapeutas, né? Como que tá sendo o trabalho que tá sendo realizado lá. Faz um tempo já que eu tô aqui. E quando eu estiver lá, eu vou acompanhar alguma dessas instituições e vou fazer lives de lá para vocês, né? Então, pra gente ver como que tá o desenvolvimento de crianças e adolescentes nesses centros terapêuticos. Tá? Então, na nossa próxima live, eu já vou estar por lá. E aí a gente vai conversar ao vivo dessas unidades aí, desses espaços que eu vou estar trazendo para vocês, as novidades que eu vou ver lá nesses centros terapêuticos, e a gente vê o que a gente tem aqui no Japão, como é que tá lá, para fazer trazer o que é de bom, né, levar o que é de bom também. Então na próxima live eu já tô lá no Brasil, e a gente vai fazer filmagens, né? A gravação vai ser um pouco externa, então a gente vai estar mostrando para vocês esses centros terapêuticos, como que está sendo feito o trabalho de desenvolvimento de crianças especiais, e vamos buscar outros espaços também, né? De desenvolvimento de crianças típicas para trazer para vocês, ok? Bom, pessoal, então até a próxima. Curtam minha página NeuroKids. Lá tem algumas informações, uns posts, uns vídeos falando sobre desenvolvimento infantil e de adolescente. Espero vocês na próxima live lá no Brasil, ok, galera? Obrigada, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.